Que podem afetar os estados da região neste ano, como a reforma tributária, por exemplo, além das quedas nos juros e os novos investimentos, nós recebemos aqui no estúdio o Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, a FIENS. Vamos ver. A gente está sempre aqui acompanhando no CNN Money o desempenho do PIB. E é curioso a gente conversar com você porque a gente sabe que, querendo ou não, Mato Grosso do Sul tem auxiliado muito no PIB brasileiro. Eu queria que você explicasse o motivo para isso. A gente vem construindo há muito tempo esse ambiente de negócios do Mato Grosso do Sul. Então, não só a Federação das Indústrias, mas como a Federação da Agricultura, também o Sistema FEComércio, o próprio SEBRAE, a gente tem trabalhado em conjunto lá, fazendo com que o investimento privado chegue no Estado e seja bem acompanhado. É muito difícil hoje você implantar uma empresa em qualquer lugar do Brasil. E essa diferença do Mato Grosso do Sul, ela é muitas vezes não entendida por alguns estados. Por que é que nós somos tão rápidos em implantar uma empresa? Hoje nós temos lá cerca de 90 bilhões de reais em investimentos privados em várias áreas. Isso é muito bem planejado. A implantação de uma empresa é algo que passa primeiro pela demanda empresarial. O empresário visita o estado, procura exatamente conhecer os problemas que pode ter como logística, como mão de obra, como é que está a energia desse estado. Então, é uma série de ações que são construídas antes do empresário finalizar a proposta de não vou implantar a minha empresa no Mato Grosso do Sul. Então, esse ambiente tem feito a diferença em nosso estado e os números estão aí. Por que é que o Mato Grosso do Sul cresce a 2 dígitos, aí deixando muitas vezes até a China para trás? Pois é, e é curioso porque transformar grãos, carne, madeira tem até impulsionado mais do que, por exemplo, gerar matéria-prima. Eu queria até entender por que isso na avaliação e por que vocês acabaram fazendo esse movimento de priorizar essa transformação. Olha, antigamente o Estado produzia o álcool, Então começamos lá a industrializar o Estado, era o álcool. Então depois do álcool veio o etanol do milho, depois disso veio o açúcar, depois disso veio a energia de biomassa. Agora são os biocombustíveis, é a neoindustrialização, Também temos aí a avaliação do etanol do milho. Quando é que o milho, vai ser competitivo com a cana? Hoje a gente vê aí o etanol de milho evoluindo, o etanol também de outros produtos como o sorgo, por exemplo, já em pauta também. Também temos hoje a proteína, somos grandes produtores hoje de carne, não só bovina, suína, aves, peixe, Então o estado tem evoluindo bem. Temos hoje aí já a segunda produção nacional de amendoim. Então o Mato Grosso do Sul hoje é um grande produtor de amendoim. De onde surgiu isso? Rotação de cultura da cana. Muitos anos de pesquisa, Chegamos hoje aí a ter aí o melhor amendoim do Brasil, é o produzido no Mato Grosso do Sul. Então é muito trabalho para a gente ter o resultado. Eu até aproveito para te perguntar, presidente, o que falta para atrair ainda mais indústrias de transformação para esse estado, indústrias que se interessam ainda mais por esse tipo de movimento? Olha, o que chamamos hoje é a indústria do agro, A gente tem procurado transformar aquilo que Mato Grosso do Sul tem de produção e bem aproveitado. Então essa é a transformação. Cito o caso, por exemplo, do etanol do milho com o DDG, que é um subproduto da produção, hoje já exportado com valor agregado de altíssimo valor, Ele tem feito a diferença. Então, essa transformação daquilo que nós produzimos no estado tem sido prioritário para todo o Mato Grosso do Sul, quer setor privado, quer governo estadual ou municipal. Essa transformação do estado, ela tem um objetivo muito claro. Os pilares estão sendo muito bem desenhados e, de certa forma, perseguidos para que o Estado continue desta forma. Então, eu entendo que esse esforço tem feito aí o Mato Grosso do Sul a bola da vez. Bom, e falando em bola da vez, presidente, eu queria até entender um pouco mais sobre quais as expectativas de vocês com relação à reforma tributária. A gente sabe que agora em 2026 ela começa a avançar cada vez mais, já para uma adaptação realmente da população como um todo. O quanto que isso afeta a indústria, como é que vocês têm enxergado esse cenário, especificamente no Mato Grosso do Sul, levando em consideração também que vocês não querem ser prejudicados com as mudanças, Olha, a reforma tributária ela vai trazer outro parâmetro de trabalho. Nós, na segunda-feira, discutimos lá
com o presidente do Concefaz, que é o nosso secretário de Fazenda, Flávio César, uma equipe grande também do Concefaz, do Comitê Gestor e também com o pessoal da CNI, onde discutimos lá as oportunidades que a reforma tributária vai trazer. Então, nós não podemos imaginar hoje que a reforma tributária vai impor a condição para que o Brasil perca a competitividade. Muito pelo contrário. O que a gente vê hoje aí é a criação de muitos curiosos sobre a reforma tributária. Nem toda a reforma tributária está desenhada ainda. A gente já vê consultores que vão surgindo e vão buscando oportunidades, vendendo dificuldade para criar facilidades. Então, deixar uma mensagem muito clara aqui para o empresário brasileiro: nem tudo está pronto ainda. A reforma tributária foi muito bem pensada. As federações de indústria do Brasil inteiro vão conduzir um processo de transferência de conhecimento para os setores que serão envolvidos. Eu tenho a convicção de que, a médio prazo, o Brasil ganha com isso e nós vamos ser mais competitivos. E se tratando, por exemplo, de impostos que vão subir, o que vai acontecer com a reforma tributária? Alguns setores que não pagavam impostos vão pagar impostos. Setores que já pagavam impostos, muitos desses setores terão revisão, ou para mais ou para menos. Mas, de uma forma geral, o Brasil deve começar a pagar imposto unificado. É essa a diferença. Então, essa mudança ela ainda tem prazo e não adianta a gente tentar hoje imaginar o que pode acontecer com alíquotas, muitas vezes, que sequer foram discutidas, implementadas. A gente já está buscando consultoria ou imaginação. Vamos dar um tempo ao tempo, as informações vão chegando. As federações de indústria desse Brasil inteiro hoje têm recebido todas as informações e a gente tem um trabalho grande aí para frente, como líder empresarial, de levar essas informações a todo o Brasil. Bom, presidente, também gostaria de saber, diante das discussões que a gente tem acompanhado em torno da escala 6x1, porque a gente já viu o presidente Lula falar, o próprio governo está deixando claro que a prioridade agora para esse ano de 2026 é avançar com esse tema. Como é que vocês enxergam esse cenário da escala 6x1? Olha, minha jornada, minha escolha. Vamos começar por aí. Nós defendemos que o trabalhador ele precisa ter a oportunidade de contratar a sua jornada. Flexibilização. É passado da hora de o governo deixar de impor. Você vai trabalhar assim ou assado. Nós entendemos que é um bom momento para discutir isso. Eu entendo que quando você ganha o salário mínimo, vamos ter aí uma condição de redução de salário ou redução de trabalho de jornada. Vamos levar uma proposta. A nossa proposta hoje é uma só. Se você ganha o salário mínimo, você quer trabalhar 40 horas, você quer, é uma decisão sua e não da lei. Mas o trabalhador tem condições de tomar decisões, levando em consideração que às vezes ele precisa do dinheiro, então às vezes trabalha um pouco mais? Por isso mesmo, ele quer trabalhar mais ou ele quer trabalhar menos? Não, ele quer trabalhar mais para ganhar mais. Essa oportunidade que nós devemos dar. Nós devemos dar a ele essa oportunidade. Essa é a diferença. Então, não é vamos reduzir a jornada. Nós somos favoráveis à redução da jornada, desde que o trabalhador também seja favorável. Agora, nós precisamos permitir que esse trabalhador tenha a oportunidade de contratar a sua jornada para ganhar mais ou para ganhar menos. E não adianta a gente querer esconder, né? Se reduzir a jornada, o salário será reduzido. Se o salário não será reduzido, os custos serão repassados. A escola vai ficar mais cara, a alimentação ficará mais cara, o transporte ficará mais caro. Não existe sanduíche de graça. Então, o custo virá. Agora, eu entendo que nós precisamos dessa oportunidade para dar oportunidade para o trabalhador contratar a sua jornada. Se ele quer trabalhar menos, ele trabalha menos, ganha menos. Se ele quer trabalhar mais, ele trabalha mais e ganha mais. É passado da hora de um decreto, uma lei, proibir esse trabalhador. Esse trabalhador hoje que tem a condição de contratar, aliás, de eleger um presidente da República, ele não tem condição de contratar o seu trabalho? Como assim? Um eleitor que chega na urna eletrônica,
ele não pode contratar o seu trabalho? Então a nossa proposta é essa. É minha jornada, é minha decisão. Você tem conversado com o governo, com parlamentares sobre essa proposta especificamente? A gente tem conversado muito sobre isso. Agora, é um ano político, né? Então, nesse ano político, o parlamentar que está em reeleição, muitas vezes, ele quer saber como é que o eleitor está entendendo isso. E foi vendido para o eleitor que simplesmente ele vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma coisa. Então, é claro que o trabalhador está feliz. Agora, nós temos que perguntar para ele se ele está feliz também em saber que ele vai pagar a conta. Essa é a diferença. Então, eu entendo que a gente debater esse assunto é parte da democracia e nós não podemos imaginar que o Brasil, em 2026, continue a fazer leis e não dar a oportunidade para o trabalhador em contratar a sua jornada. Então, a sua jornada deve ser contratada por você. É essa a nossa defesa de interesse. E, presidente, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria entender um pouco da percepção de vocês diante do cenário de taxa de juros elevada. A gente segue com a taxa de juros em 15%. A gente acompanha todos os dias aqui no CNN Money essas discussões. Agora, com uma sinalização por parte do Banco Central de que deve ter uma queda, uma redução na próxima reunião de março do Copom, mas queria muito entender como é que vocês se viraram e fizeram o movimento todo com taxa de juros elevada, em 15% durante praticamente todo o ano passado e já esse começo de ano também, o quanto que impactou vocês? Olha, a gente não se virou. A gente enrolou conta e não só o setor empresarial, mas também o pessoal do agro, muitos estão quebrando. Nós temos aí inúmeros empresários endividados, inúmeras pessoas físicas também endividadas, com juros altíssimos, na incapacidade total de pagamento. Então, essa condição do Banco Central manter o juro nesse patamar, ele, além de proibir hoje investimentos, ele está proibindo também as pessoas de comprarem mais. Isso não é mais combater a inflação, isso é outro nome. O Brasil precisa, de certa forma, manter essa taxa de juros para, de certa forma, pedalar as suas contas públicas e não combate mais a inflação. Até porque, se você notar uma inflação de 4%, com juro de 15%, aonde é o patamar? Onde é que é a régua nossa do juro? Então, nós passamos do limite. Esse é o problema de hoje. O agricultor hoje é o maior prejudicado. Onde nós tivemos safras prejudicadas pela falta de chuva, nós estamos tendo uma quebradeira geral. O Banco do Brasil deve ser o maior latifundiário do Brasil já no próximo ano. Por quê? Ele vai ficar com esse monte de terra. O que o Banco do Brasil vai ficar fazendo com esse monte de terra? Porque o agricultor vai entregar. O empresário está na mesma conta. Ele não dá conta de pagar essa taxa de juros. 15 de Selic com mais 5 de juro, 2,5 de spread, é 20%. Nada paga esse juro. E ainda por cima nós temos antecipação salarial que foi financiada com juros de 2,5% e 3% ao ano para o trabalhador. Então, o Brasil precisa rever imediatamente essa taxa para dar uma sobrevida aos setores que fazem parte da economia brasileira. Muito bem, e a gente espera te receber mais vezes por aqui. Presidente da FIEM, Sérgio Longen, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse Brasil ele precisa de grandes debates. Vocês têm feito isso com maestria e cada vez mais trazendo a produção para a mesa. Isso nos dá muito orgulho, dizer que o nosso Estado está lá recebendo investimentos privados, gerando empregos. Lembrando sempre que a nossa indústria hoje tem cerca de 1.600.000 vagas à disposição de